Bom, amigos, vamos retornar aos nossos estudos e reflexões. Nós abordamos no primeiro momento, no primeiro contato, a prática mediúnica, ou melhor, a mediunidade de uma forma mais geral, a história, os sintomas de mediunidade, o seu desenvolvimento, a sua educação, aquilo que está na teoria de Allan Kardec, aquilo que está na codificação como sendo básico, geral, aquilo que é essencial para que a gente tenha, pelo menos como requisito mínimo, de noção do fenômeno mediúnico, do transe e a necessidade, sobretudo, do aprimoramento do estudo. Vamos agora tentar fazer uma abordagem direcionada à prática mediúnica, tanto do médium da reunião mediúnica, como da experiência mediúnica no nosso dia a dia, nas nossas vivências aí pessoais e assim por diante. Allan Kardec estabeleceu que as reuniões mediúnicas podem assumir configurações e características muito distintas. Desde aquelas que ele chamou de frívolas, que dispensa até descrição. São reuniões, portanto, cujos indivíduos não têm nenhuma seriedade na prática mediúnica, não tem nenhum compromisso, senão o divertimento, a curiosidade, o sensacionalismo e até mesmo a prática da mistificação, até aquela que ele chamava de reunião mediúnica séria, dentro da qual abre-se dois tipos que nós podemos chamar aqui, reuniões mediúnicas sérias experimentais e aquela que ele chamava de instrutivas. As experimentais não são tão corriqueiras no mundo atual, no momento atual, não são tão muito comuns, porque visa, como o nome mesmo diz, a experimentação, ou seja, a pesquisa, a confirmação de fatos, de informações, de dados, é a experiência com rigor maior. Ainda há pesquisas que ficaram famosas no século XIX e no começo do século XX, mas não em tão grande quantidade. Primeiro porque o tempo das chamadas manifestações mais chocantes é um tempo que ficou um pouco no passado. Não é que não haja fenômenos agora. Continua havendo, de todas as épocas. Mas perdeu um pouco daquela quantidade, daquela popularidade que acontecia no passado, por uma série de motivos, uma série de razões. Na época havia uma ignorância, havia necessidade de chamar a atenção das pessoas para fenômenos chocantes. Quem não se recorda de Zé Arigó, quem não se recorda de médiuns que cortavam as pessoas diante das câmeras de televisão, hoje é exercício ilegal da medicina, curandeirismo e que pode dar cadeia. Como alguns deles, inclusive, foram presos e perseguidos. Mas na época era para chamar a atenção da comunidade médica, chamar a atenção dos cientistas, assim como os efeitos físicos, materiais, os poltergeists, mas que hoje não se faz tão frequente, não se produz tanto, por uma série de motivos. Eu vou dar pelo menos um motivo que eu acho fundamental. Atualmente, com a tecnologia que a gente tem, a gente pode produzir uma situação aparentemente de fenômeno de efeito físico. Muito fácil. Que na época não havia. Então hoje a gente dá para produzir. Na época não havia. Né? Não teve outro dia um show de Michael Jackson, onde Michael Jackson apareceu? Com o retroprojetor, com a imagem dele. Né? Ora, hoje tem tecnologia para isso. Então os fenômenos materiais, Kardec vai dizer, no Livro dos Médiuns, Kardec tem uma frase que no passado eu achava enigmática, ele dizia assim, os fenômenos intelectuais se sustentam de maneira mais forte, porque provam de maneira mais patente a identidade dos espíritos e é mais isento de mistificação. Por quê? Porque eu posso aqui provocar um ilusionismo de um fenômeno mediúnico que é só uma técnica com tecnologia. Mas, por exemplo, como é que eu psicografo uma carta de um filho cuja mãe conhece, de uma mãe aqui presente, com caligrafia dele, com dados que só ela sabe, o fenômeno intelectual? Por incrível que pareça, é mais forte nesse sentido do que o fenômeno físico, que eu posso fazer um espetáculo aqui. A aparente de fenômeno físico, na verdade, é ilusionismo mágico. Então, as reuniões experimentais perderam um pouco daquela popularidade que havia
daquele vigor que havia. Não é que não haja necessidade hoje. Eu conheço algumas práticas no Brasil de vivências nessa área, mas são muito mais esporádicas do que havia no passado. Conheço, inclusive, um laboratório cujo líder, né, dessa equipe de transcomunicação instrumental é um engenheiro eletrônico. A gente trouxe ele aqui para Salvador há alguns anos. Ele trabalha no Cristófilos, em Botafogo, do Rio de Janeiro. E ele tem um laboratório de transcomunicação instrumental, cujas comunicações que ele já recebeu por meio de fitas magnéticas, por meio de aparelhos eletrônicos, ele levou para um congresso na Alemanha, um grupo muito rigoroso. Né? Tem algumas pesquisas muito interessantes, mas são mais esporádicas. É interessante pensar que, apesar disso, há alguns trabalhos de pesquisa muito sérios, muito interessantes, que é o caso do trabalho de Paleno Júnior. O Carlos aqui da casa nos deu como referência para a gente abordar algumas coisas que está presente, principalmente na obra Transe e Mediunidade. Paleno Júnior não é um homem muito conhecido, não é um intelectual muito conhecido. Aliás, parêntese, nós espíritas temos um mau hábito de conhecer muito a literatura mediúnica, que aliás é fantástica. Uma literatura mediúnica como a de André Luiz, uma literatura mediúnica como de uma Joana de Ângeles, de um Filomeno de Miranda, de um Emmanuel, são literaturas de alto nível. Mas às vezes a gente só fica na literatura mediúnica, que é muito boa, é muito rica, e às vezes a gente despreza, ignora, até em favor de romances ou de obras de menor qualidade, obras de autores encarnados. Porque a verdade espiritual e a contribuição do espiritismo não são só de desencarnados. Muita gente não conhece Leon Denis. E Leon Denis era um espírito superior. A diferença é que estava encarnada. Que não morreu para se comunicar. Morreu e se comunicou depois, por Divaldo e por outros. Mas enquanto ele estava encarnado, ele era um alto nível. Gabriel Delany, a obra de Gabriel Delany, que quanta coisa ele antecipa da pesquisa científica, quanta coisa interessante ele coloca ali, desdobrando o pensamento kardeciano original, aprofundando ou ampliando, ou elaborando questões que Kardec não teve tempo, não era do escopo de Kardec abordar. Autores sérios, coerentes, Ernesto Botzano, que já é um pouco mais inacessível por conta de algumas experimentações científicas dele, mas ainda assim vale a pena. O próprio Flammarion. E os escritores encarnados mais recentes. A obra de, por exemplo, o Herculano Pires, o professor Herculano Pires, um pensador da filosofia espírita. Quanta contribuição deu. A obra O Espírito e o Tempo é uma obra que ele faz uma revisão da ontologia filosófica, colocando o conceito espírita de homem, de ser humano, fazendo uma espécie de alteração paradigmática. Né? Então, O Espírito e o Tempo, né? Jorge André dos Santos, psiquiatra, estudioso na mente humana. Nós temos Deolinda Amorim, que é intelectual, o Espiritismo e os Problemas Humanos, que ele nem chegou a acabar porque ele desencarnou antes, deixou a obra inacabada, e o seu amigo Hermínio de Miranda que acabou. Tem um capítulo dele sobre sexualidade impressionante, e olha que é uma obra antiga, impressionante, que ele pega aquela questão 200 e 201 de Livro dos Espíritos e constrói uma catedral em cima dessas duas questões. O espírito tem sexo, não conforme entendeis. Então, é interessante a gente ver esses autores encarnados um tanto desconsiderados. O próprio Carlos Embaçaí, que tem questões interessantes de física e de espiritismo. Eurípides Bassanufo. Hermínio Corrêa de Miranda. Hermínio Corrêa de Miranda, na minha leitura, aí é uma experiência pessoal, é o intelectual talvez que eu mais goste, do qual eu mais admiro. É um intelectual cuidadoso, um intelectual muito cuidadoso com as palavras, com as coisas que ele coloca, né? Um intelectual muito sincero, muito honesto, muito erudito, né? Erudito no bom sentido, não é complicado, mas erudito no sentido de buscar cultura, né? Ele viveu uma época nos Estados Unidos, né? Traduziu algumas obras importantes da literatura americana para o português, porque tinha fenômenos espirituais nessas obras. Tem uma obra não muito conhecida chamada A História Triste, 3 volumes,
que é de uma médium que não tinha noção nenhuma de espiritualidade. Ela foi tomada de um transe, escreveu 3 volumes dessa obra. A História Triste é uma obra que é escrita no inglês de Shakespeare, que é um inglês dificílimo, o britânico do século, sei lá, 16, 17, o britânico elizabetano, e que Hermínio teve muita dificuldade de traduzir, obra difícil. Mas aquela obra está perfeitamente de acordo com aquilo que Emmanuel escreve há 2000 anos. Hermínio chega a dizer que está no nível dos romances históricos de Emmanuel. Ele chega a dizer que é o maior romance da maior história de todos os tempos, que fala da experiência ali dos últimos momentos de Cristo e de algumas personagens que viveram na época. O autor espiritual, me parece que era uma personagem que estava acompanhando, não uma dos personagens do livro. Então, ele fez experiências, né? Quem leu Eu Sou Camille Desmoulins vai ver a experiência de regressão de memória que ele fez, baseada em os passes transversais, com seu amigo Luciano dos Anjos, né? Induzindo ele a uma regressão de memória, que é um dos compêndios hoje da regressão de memória, inclusive de profissionais da área. Ele gravou todas as sessões e mais tarde transcreveu, né? Luciano dos Anjos, que foi um jornalista espírita aqui brasileiro, recuou na reencarnação onde ele foi, aquele que foi o jornalista da Revolução Francesa, amigo de Danton e de Voltaire, e que mais tarde foi guilhotinado por Robespierre, e se viu, né, na cena, inclusive detectando na época pessoas que são hoje do movimento espírita, que estavam ali naquela experiência da Revolução de França. Hermínio de Miranda tem um clássico e conhecido Diálogo com as Sombras, que Ivone Pereira chegou a dizer que foi o livro que Kardec não teve tempo de escrever. Tal é a elevação e a grandeza desse livro, a sistematização da doutrinação, a prática da doutrinação. A Memória e o Tempo, que é um livro sobre memória, regressão de memória, indução hipnológica, hipnose, magnetismo. Tem muitos outros, né, de Hermínio, Arquivos Psíquicos do Egito, As 7 Vidas de Fénelon, onde ele consegue fazer, através daquele projeto que ele fazia de simetria histórica, né? Simetria histórica, mais ou menos a sincronicidade de Jung, né? Ou seja, as repetições históricas de determinados personagens, onde ele conseguiu localizar a reencarnação de Fénelon, por exemplo, 7, ao longo dos tempos, né? Fez isso em As Marcas do Cristo, Paulo e Lutero. Fez isso também em Guerrilheiros da Intolerância, Hipátia de Alexandria, matemática grega. Mais tarde, Giordano Bruno, o mesmo espírito, segundo ele. E mais tarde, Anne Besant, que seria uma das mães da Teosofia, amiga de Helena Blavatsky. E mais tarde, orientador espiritual de Krishnamurti, que inclusive adotou ele como filho. Então, Hermínio de Miranda é de uma erudição, tem obras que são assim, crônicas esparsas, né? Onde ele examina coisas assim, tira o aspecto espiritual de fenômenos e de acontecimentos até assim, da mídia convencional. É de uma perspicácia, de uma sabedoria, diversos dos carismas que a gente citou aqui, né? Os cátaros e a heresia católica, e alguns outros, né? Hermínio de Miranda publicou o Nossos Filhos São Espíritos, né? Que é talvez o mais conhecido, talvez seja a obra mais acessível dele, mais vendida, sem dúvida a obra mais vendida, Nossos Filhos São Espíritos. Mas Palhano Júnior é uma criatura não tão conhecida no movimento espírita, mas eu considero do mesmo nível de Hermínio de Miranda. Viveu em Vitória, do Espírito Santo, embora fosse mineiro, nasceu no interior de Minas Gerais, mas logo cedo criança, os pais mudaram para o Espírito Santo, Vitória. E ele tem algumas obras, viveu muito pouco, aliás, né? Ele nasceu em 1946 e desencarnou em 2000. Desencarnou relativamente jovem. E deixou mais de 40 obras escritas. Algumas muito boas. Palhano Júnior tinha a perspicácia de pegar a obra de Kardec, alguns trechos da obra de Kardec e desenvolver. Com pesquisa, inclusive, ele fazia pesquisa. Por quê? Estamos falando, né? Reunião experimental, reunião séria, que bifurca reunião experimental e reunião instrutiva. Sabe qual é a instrutiva? É aquela que a gente conhece. Aquelas que a gente conhece. Que é aquela convencional, e que deve ser mesmo a mais corriqueira nossa, a prática maior nossa, que é a chamada reunião de atendimento. Na instrutiva a gente
divide mais 2 subtipos embaixo dela, que é de socorro ou atendimento espiritual e a chamada desobsessão. O termo desobsessão possivelmente veio de André Luiz, graças à obra homônima, Desobsessão, psicografia de Chico Xavier e do Dr. Valdo Vieira, que na época partilhava da experiência mediúnica com Chico. Então esse termo desobsessão foi introduzido. Só fazendo parêntese, muita gente divide essa reunião de desobsessão e de atendimento como se fosse assim, a gente é que decide. Né? Então eu sou dirigente da sessão mediúnica, nossa sessão é de desobsessão. Nossa sessão é de socorro espiritual. Na verdade, para ser rigoroso, o ideal seria que a gente não estabelecesse. Por quê? Porque não somos nós os encarnados, é quem vai dizer os espíritos que vão se comunicar. Isso é uma coisa muito cuidadosa, muito delicada, né? Porque quem diz isso, os espíritos benfeitores da reunião, os verdadeiros líderes da reunião, coordenadores, é que selecionam as entidades. Os atendimentos de socorro são aqueles atendimentos que os espíritos são desesperados, desencarnaram de maneira violenta e não sabem que desencarnaram. Sei lá, tiveram um acidente de carro, estão presos nas frenagens do carro, nas engrenagens. Morreram num acidente afogado, de um incêndio, e não sabem se desencarnaram ou não naquele tumulto. Os espíritos levam esses espíritos, o transe mediúnico faz com que eles desabafem. Daí quase sempre, meus amigos, esse tipo de experiência é na psicofonia mesmo. É na psicofonia. Já pensou você dialogar com o espírito sofredor através da psicografia? O médium fala uma coisa, aí o doutrinador diz outra, ele responde. Pode ser? Pode. É possível? Pode. Kardec chegou a lidar com isso. Mas, como é um caso de um atendimento, que Filomeno de Miranda chama de psicoterapia de desencarnados, porque o termo doutrinação não é um termo mais preciso, né? A gente pode usar. Hermínio de Miranda já discutia isso na década de 70, quando lançou Diálogo com as Sombras. Ele disse que o ideal seria evangelização de desencarnados, né? O evangelizador, o dialogador, né? O que, na verdade, a gente vai falar menos do que ouvir. Vai ouvir mais do que falar. Por isso que Filomeno prefere terapeuta de desencarnados. Porque o espírito em transe na psicofonia, ele transmite a sua emoção, então ele desabafa. Ao mergulhar no psiquismo do médium, o médium, como uma esponja, absorve a vibração, e é para absorver mesmo. Ai, cruzes, e o médium vai ficar... Depois dilui. A tarefa do médium é ser enfermeiro. E enfermeiro não é que cura, é que cuida. Então porque o médico é Jesus, o médico divino. Então, o médium acolhe, sente o mal-estar mesmo, as sensações angustiantes da entidade, depois fica ótimo. Prática mediúnica sendo bem feita, fica ótimo. Com algumas exceções, mas fica ótimo. Porque depois é o descanso, a comida, a alimentação, né? Entretenimento, espairecimento, esses fluidos o médium libera, porque o médium está no corpo. E o espírito está sofrendo porque ele está mergulhado em fluidos da matéria. Por isso aquela ideia do choque anímico, acho que todos aqui sabem, conhecem, aqueles que lidam, estudam a mediunidade, sabem do choque anímico. Né? Que é um conceito muito propalado, inclusive por Filomeno de Miranda. O que é o choque anímico? O choque anímico é quando o espírito se manifesta por meio do médium, ao transe, e as suas energias são descarregadas, são liberadas para o médium, e o espírito sai melhor. Mesmo quando o doutrinador não soube dialogar bem, Divaldo Franco chega a dizer que o espírito sai 40% melhor. Porque sai mais desencharcado. É como se o espírito estivesse numa nuvem e diluísse um pouco essa nuvem, ele enxergasse melhor, visualizasse as coisas de maneira melhor. E assim, ó, aí o que acontece? Às vezes o transe acontece e o espírito não é totalmente desperto ali, ele vai ser levado mais tarde para os benfeitores espirituais e os benfeitores espirituais vão fazer o resto. Às vezes aquele espírito nem volta na mediúnica na semana seguinte, porque os benfeitores já encaminharam ele. Né? A nossa colaboração já foi feita. O ideal seria que o doutrinador colocasse algumas palavras, algumas coisas, para fazer o espírito pensar. O terapeuta faz isso, né? Faz o paciente, o cliente, refletir. Sair com alguma reflexão, para que vá se modificando. Mas mesmo que ele não se conduza bem, o choque anímico já ajuda bastante. As reuniões instrutivas. Como é que eu sei se a minha reunião é de socorro
ou de desobsessão, pelo tipo de espírito que se comunica. Mas são os benfeitores que assim selecionam. É muito comum observar quando os médiuns da mediúnica ficam mais amadurecidos, mais equilibrados, mais constantes e disciplinados. A reunião mediúnica é uma reunião mediúnica séria, não é uma reunião de brincadeira, de brincar de espíritos. É uma reunião mediúnica que as pessoas são comprometidas. O médium precisa saber que ele precisa abrir mão de algumas coisas. E aqui abrir mão não é se estiolar, não é ter uma vida sofrida, não é não ter uma vida humana, participar da vida social, quer ir para festa, vai para festa, quer viver a vida. Não tem nada, não precisa ser alienado, não precisa ser uma pessoa isolada do mundo. Não, viver no mundo. Não viver para o mundo, nem viver as paixões do mundo, que é outra coisa. Mas o médium é um paranormal, mas não é um anormal. Ele precisa viver na sociedade, etc. Mas ter o cuidado de que ele tem uma percepção mais aguçada. E se ele tem uma percepção mais aguçada, ele penetra mais. Em qualquer lugar, em qualquer área. Então, é importante ter essa noção. Por quê? Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a prática mediúnica, o médium não vai, falta por qualquer coisa. A gente vê isso. Me permitam dizer um pouco sobre nós, não é autobiografia, só para depois eu chegar onde eu quero chegar na experiência prática da mediunidade. Nós temos, por exemplo, a nossa prática mediúnica começou em agosto de 2005. Portanto, para cá são 13 anos, fez 13 anos em agosto desse ano. Eu faltei 3 vezes nesses 13 anos. 2 vezes foi esse ano, para atender um convite da Associação Baiana de Medicina, que fez um evento de médicos e de espiritualidade em Ondina e Salvador, e justamente no dia da nossa sessão. E uma terceira vez foi no Ministério Público, quando o Núcleo Espírita foi formado e o promotor Adilson, do Ministério Público, nos chamou para proferir uma palestra. Aniversário meu, aniversário de família, etc. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Tem situações especiais, a pessoa viaja para ver família, né? Aí falta uma semana. Mas assim, batizado da tia do cachorro, aí a pessoa falta. A novela que é o último capítulo hoje. O jogo do Bahia que caiu, do Vitória que caiu esse dia. Aí tem que ter bom senso. A pessoa vai faltando, vai faltando, vai faltando. Eu não digo nada. Mas se eu tenho uma certa intimidade, diz, olha, você vai responder pelo uso da sua faculdade. Porque os espíritos esperam pela sua presença. Há uma programação contando com você. Então qualquer coisa você falta, por qualquer coisa, o médium tem que saber abrir mão. Quantas vezes eu em família, eu em casa, menino pequeno. Poxa, hoje, único dia, tá uma estreia num filme, no cinema, mas hoje é sessão mediúnica. Os restantes dos dias eu não vou poder ir, só seria hoje de noite, mas é o dia da sessão mediúnica. Quando os espíritos, Joana, diante de tudo, falam dessas renúncias do médium, é essas pequenas renúncias. Não vai renunciar sendo martirizado na praça pública, não. Essas pequenas renúncias que fazem a gente crescer. Se escolher o compromisso mediúnico, que, aliás, dá muita satisfação. Os médiuns aqui vão saber o que eu vou falar. Às vezes a gente chega no dia da sessão segurando as paredes, para não cair. Aquele mal-estar, aquele negócio esquisito. Um dia antes a gente já começa a ter uns piripimpi diferentes. Sensação física diferente que vai e volta, sai, a gente quer ir no médico, né? Uma vontade de apertar aqui às vezes, uma sensação de mal-estar, porque essa área às vezes os espíritos são acoplados a verdadeiras cirurgias para que a comunicação seja plena, para que o médium filtre direito o pensamento da entidade. Vai chegando próximo do horário da mediúnica, é tanta sensação, é tanta coisa. É um aperto no peito, é uma coisa, é um mal-estar, um desânimo, não quer sair. Aí chega na sessão, senta na cadeira lá, entra em transe e depois sai ótimo. Melhor que Rivotril para dormir. Então, nós temos esse tipo de experiência. O que é que vai caracterizar a mudança? O tipo de entidade. Quando a reunião começa a ficar equilibrada, ajustada, de pessoas sérias, passa a alterar a qualidade da reunião de atendimento e de socorro apenas para a desobsessão. Que são espíritos mais rebeldes, espíritos mais recalcitrantes, espíritos discutidores, que o doutrinador não deve entrar nessa, discutir com o espírito, bater boca.
com a entidade. Ter muito cuidado. Né? Espíritos mais irritantes, que vão provocar, que vão causar medo, vão tentar induzir os mais frágeis emocionalmente a ficar com medo na reunião mediúnica. Infelizmente não tivemos tempo de recolher alguns trechos, porque demanda tempo retirar, mas nós temos praticamente todas as gravações das reuniões que a gente tem feito. Eu selecionei só um trecho, só para ilustrar, que a gente vai colocar aqui, só para dar uma ideia do que eu quero falar de um tema adiante. Mas se eu tivesse maior condição, talvez futuramente, selecionar alguns trechos da prática mediúnica para colocar, para ilustrar o que a gente quer dizer, o que a gente quer falar. Então, há essa mudança. O espírito obsessor, por exemplo, ele é mais recalcitrante. Os benfeitores espirituais costumam dizer que tudo depende da nossa condição de dar conta dessa entidade. Até porque, certa vez, um benfeitor espiritual disse, olha, há entidades tão grosseiras, mas tão grosseiras, que nem são encaminhadas à reunião mediúnica, porque seria perda de tempo. Seria perder o tempo. Estão inacessíveis. Ou seja, o que é que eles queriam me dizer, ou nos dizer, ou dizer a todos nós, porque esse tipo de informação se repete nas outras, não é patrimônio de uma reunião só, é a universalidade do ensino. O que é que eles queriam dizer? É que aqueles espíritos que são levados à nossa reunião são acessíveis de alguma sorte. Já estão em condição de despertar. Às vezes a falta de habilidade é nossa. O que não significa dizer que eles vão despertar em 5 minutos. Ou em uma reunião só. Às vezes eles voltam várias vezes. Porque alguém que está odiando há 300 anos, você acha que uma conversa de 5 minutos vai fazer a pessoa mudar de vez? Eu não mudaria. Então, essa coisa, porque a gente tem muita pretensão na mediunidade. Eu vejo o dirigente dizendo assim, receba o obsessor de fulano. Quer dizer, é ele que diz quem vai se comunicar? Temos que ter muita calma nessa hora, como se diz popularmente. Né? Paleno Júnior, só para quem não conhece, Paleno Júnior foi um intelectual brasileiro, fez mestrado e doutorado nas áreas de ciências da saúde, né? Se não me falha a memória, ele tem um percurso em microbiologia, em patologia clínica, em farmácia, e ele enveredou desde os 15 anos para a atividade espírita. Um intelectual brilhante, se interessava mais pela pesquisa espírita. Daí as coisas que eu vou dizer da prática de Paleno Júnior, das considerações, são mais restritas às reuniões experimentais, mas algumas coisas servem para qualquer coisa, inclusive para um médium no dia a dia. Por isso que eu estou trazendo ele, porque o Carlos nos pediu para a gente enfatizar algumas coisas do livro, porque ele próprio está fazendo experiências em cima da teoria, né, e das contribuições de Paleno Júnior. Paleno Júnior era profundamente fiel à codificação. Tudo que ele não colocou inventando coisa nova, mas baseado naquilo que estava na codificação. Quer ver uma coisa que ele gostava muito, que ele se interessava muito? No Livro dos Médiuns, Kardec cita uma coisa que é assim: a reunião mediúnica é um todo coletivo que forma uma atmosfera. Kardec chega a citar aquela expressão popular, a união faz a força. É um todo coletivo de pensamento dos encarnados. Daí a necessidade do recolhimento, do silêncio interior. E daí Kardec fala que quanto menor o grupo, mais fácil essa homogeneidade. Por quê? Quanto mais o grupo é grande, maior a possibilidade de haver aí heterogeneidade, diferença e a harmonia ser mais difícil. É claro, são pessoas. Então, esse todo coletivo Kardec citou, mas Paleno Júnior se interessou. E há obras dele que ele explora isso. O que, que seria esse todo coletivo? O que fazer para a gente entender melhor? Em que nível esse todo coletivo pode ajudar? Parênteses. Na obra No Mundo Maior, no capítulo que mencionamos no capítulo passado, o benfeitor espiritual que vai se comunicar pela médium Cecília, confabula com os amigos e diz assim, olha, tem um trabalho para pessoas doentes. Eu fui médico na Terra e tem um trabalho para pessoas doentes na Terra. E eu queria induzir esse grupo para ajudar. Porque os espíritos desencarnados também vão ser levados à reunião mediúnica desse grupo. Abriu uma frente de trabalho, como é que a gente faz? E aí Calderaro, que ajudava André Luiz, começa a orientá-lo, etc. E ele vai. Ele chega perto da médium, a médium colhe o pensamento dele, e André Luiz vai dizer, de todos os participantes da mediúnica, a médium é que conseguia registrar com maior fidelidade. E claro, era médium, tinha uma percepção mais aguçada. Mas André Luiz observou que os raios psíquicos da entidade
se espalhavam e atingiam todas as pessoas da mediúnica. Sabe o que é curioso? André Luiz começou a fazer uma espécie de leitura mental. Que falta de privacidade, né? Começa a fazer uma leitura mental de cada participante da sessão. E o curioso é o seguinte: cada um recebia ao seu modo aquela irradiação. Enquanto a médium estava recebendo a comunicação por psicografia, um dos participantes veio à mente dele a lembrança de um hospital e de repente ele podia ajudar pessoas hospitalizadas. Outra pessoa lembrou de um parente que ficou doente, que ele visitou o hospital e como espírito ele aplicou passe em outras pessoas. De repente ele podia fazer isso de novo. Outra pessoa lembrou-se de uma comunidade que ela visitou, de pessoas enfermas e que ela podia colaborar. Cada um pensou em alguma coisa de enfermidade, etc. E aí André Luiz disse assim, mas tinha 3 pessoas que estavam tão alheias à mediúnica que não aproveitou nada. Uma delas estava pensando na sessão do cinema que perdeu, a outra na máquina de costura que não comprou ainda, e a outra na comida que deveria fazer em casa no dia seguinte. E ficou inacessível. Porque na época a máquina de costura, se fosse hoje era o WhatsApp. E era o grupo do WhatsApp que tinha que responder. Mas na época era a máquina Singer, né, de costura. Então, eu não era encarnado nessa época, mas me falaram, né? Então, veja que coisa. E aí André Luiz diz assim, essa daí é a livre associação que os psicanalistas de Freud falam tanto. Sabe o que é a livre associação? É aquela ideia do paciente falar sobre uma coisa, daqui a pouco faz uma associação com algo importante do seu inconsciente. A livre associação, ou seja, quando há um insight, terapeuta e paciente. E ali havia essa livre associação que era uma irradiação do desencarnado para com o grupo da mediúnica, o todo coletivo. Palhano Júnior nas obras explora isso. O que seria esse todo coletivo e assim por diante. Quer ver uma outra coisa interessante na obra de Palhano Júnior? Tem uma obra dele sobre prece. É interessante quando a gente ainda não estuda e não procura entender o que é prece. Né? Prece parece ser uma coisa assim, não, coisa de religião, né? Ficar rezando. Né? Prece é um negócio muito sofisticado. Todas as obras de André Luiz têm um momento onde ele enfatiza a importância da prece e os efeitos da prece no mundo espiritual, que são inimagináveis. A gente não tem ideia do que é a prece ainda e o poder, o alcance de uma prece. Né? A gente ainda vai ter que evoluir muito para compreender totalmente o sentido da prece. Sabe o que Palhano Júnior diz num livro dele sobre prece? Que a prece deveria preceder antes uma preparação. Olha, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei, ele está complicando demais esse negócio. Mas ele argumenta no livro, ele mostra exemplos. O que ele quer dizer é o seguinte, normalmente a nossa prática é o quê? A gente está desorganizado, vamos fazer uma prece para se organizar. Não é assim? E deve ser feito mesmo, a prece ajuda nesse sentido. Mas ele está dizendo que há níveis mais profundos. E que o ideal seria que a gente se preparasse antes, fizesse uma preparação mental para uma prece. Para quê? Para que o alcance da prece fosse mais profundo em relação ao outro, por quem ora, ou em relação a si mesmo. Que é a prece, Kardec fala a prece com fervor, né? A prece com sentimento e não com as palavras, com o coração. Palhano Júnior fala isso. De um recolhimento, de uma preparação psíquica para uma prece. Olha que coisa. E eu não acho que essa ideia seja tão estranha assim. Quem leu a obra de André Luiz vai lembrar que no momento de acabar um trabalho, ou começar um trabalho, quem é que fazia a prece? Era o mentor do grupo. Era a pessoa mais equilibrada do grupo. Era a pessoa mais estruturada do grupo. É claro que a gente não vai trazer isso para os encarnados, porque a gente não tem um psicoscópio para saber medir o equilíbrio de cada um encarnado. O corpo nos esconde. E é bom que nos esconda. Graças a Deus. Já pensou se todo mundo estivesse vendo aqui a quantidade de sombra que eu tenho? Que invasão de privacidade? A matéria nos esconde, é bom. Então a gente não tem um psicoscópio, como tem lá nos domínios da mediunidade, né? Nos domínios da mediunidade tem um psicoscópio, como se fosse... Sabe aqueles aparelhos da alfândega, né? Detector de metal? Só que não era detector de metal, não, era detector dos pensamentos. Fazia uma leitura psíquica. Já pensou isso nas mãos de sua esposa? Então, leitura psíquica. Né? Nos domínios da mediunidade tem um exemplo disso, psicoscópio. Mas
É claro que no mundo dos encarnados a gente não pode fazer isso, mas é interessante a gente pensar nisso, né? André Luiz mostra a pessoa mais equilibrada, o instrutor espiritual do grupo, é quem faz a oração. Então, Palhano Júnior, ele desenvolve isso. Quer ver outra coisa que Palhano Júnior coloca? Tem uma obra dele, ele se interessava muito pelo transe mediúnico. Boa parte das obras dele fala sobre o transe mediúnico. O que é que está por detrás do transe? Palhano Júnior, ele tem uma obra dele que ele diferencia psicofonia de incorporação. Ele usa o termo incorporação mesmo. E ele vai dizer que há transes mais profundos. A ideia não é tão estranha assim. Sabe por quê? Não há obsessões mais profundas. Não há obsessões que têm um caráter corporal, Kardec chamava de subjugação corporal, onde o indivíduo perde autonomia, inclusive física. Não é só algo mental, o espírito se apropria aquilo que no passado chamava de possessão. Kardec até usa possessão em A Gênese, o termo possessão, né? Onde se controla, inclusive, as funções físicas. Ele vai dizer, da mesma forma que há uma obsessão, mais com caráter físico, há a psicofonia, que é mais psíquico, uma indução psíquica, utilizando, portanto, elementos psíquicos, e o cérebro do médium capta aquele psiquismo, decodifica em uma linguagem. E há fenômenos de transe mais profundo, que ele chama de incorporação. Kardec chamava médium falante, né? No livro dos médiuns. De incorporação, onde o espírito utiliza os recursos neurológicos mesmo. Aciona os elementos da estrutura neurológica. Olha que coisa, não está negando Kardec. Em nenhum ponto está agredindo, está distorcendo a obra kardeciana, que a gente vê isso muito por aí. O povo escrevendo algumas coisas que não tem nada a ver com a obra kardeciana, até distorcendo, até indo de encontro. Está pegando conceitos kardecianos e tentando aprofundar. Olha que coisa interessante. Eu conheci um dos amigos pessoais de Palhano Júnior. Ele desencarnou em 2000. No ano de 2000 eu fazia a minha primeira palestra. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, mas conheci porque eu, na década de 90, eu era um bebê. Mas na década de 90, eu participei de um dos primeiros trabalhos virtuais de internet. A internet era ainda algo nascente na época, de divulgação espírita pela internet. Não havia WhatsApp, não havia muita coisa que há hoje, mas havia um sistema de comunicação de chat chamado IRC. Alguns chamavam de MIRC, M-I-R-C. Eu acho que é a sigla Internet Relay Chat, que ficou popular, inclusive, nos Estados Unidos. Esse tipo de bate-papo tinha canais temáticos, onde a pessoa entrava, como se fosse um grupo de WhatsApp. Havia um moderador, como há o administrador hoje do grupo do WhatsApp, só que o moderador tinha um pouco mais de atuação, no sentido de coibir uma fala, de apagar uma fala de outra pessoa, e, como acontece nos grupos de WhatsApp, até de retirar uma pessoa que estivesse, digamos assim, perturbando o coletivo. Esse grupo foi formado principalmente por pessoas ligadas ao Centro Espírita Leon Denis, na cidade do Rio de Janeiro. Na Bento Ribeiro, do Rio de Janeiro. O Centro Espírita Leon Denis tinha como médium, na época, Altivo Pampiro. Nós conhecemos-lo pessoalmente. Inclusive, Altivo Pampiro entrou em transe algumas vezes, e o seu mentor Hermann e Kai Barchutel deram comunicações ao nosso grupo. A gente entrevistou muita gente do movimento espírita. Houve uma conferência aqui em 2000, Brasil-Portugal, que a gente fez uma série de perguntas pesadas, sofisticadas, para Divaldo Franco, e a gente entrevistou ele. Algumas pessoas muito queridas do movimento espírita, que estão aí no movimento espírita, fizeram parte desse grupo. Por exemplo, Sônia Zagueto, que é jornalista hoje, inclusive contribui com revistas como a Veja, Isto É. Sônia Zagueto foi jornalista da Federação Espírita Brasileira na época de Nestor Mazotti. Uma pessoa formidável, ela fez parte desse grupo. E outras pessoas. E esse amigo nosso, que foi um dos pioneiros, eu entrei um pouco depois da fundação desse grupo, um dos pioneiros do IRC, Rafael Vivacqua Carneiro, tem alguns trabalhos dele, inclusive na internet. Ele conheceu pessoalmente Palhano Júnior, e no final de vida de Palhano Júnior, ele já doente, Rafael pegou ele em casa, que morava no Espírito Santo, Rafael é capixaba também, pegou e levou Palhano Júnior para sua casa, para fazer uma entrevista com ele, pela internet, e colocar no nosso chat. Nós acompanhamos essa entrevista de 1998.
antes de Paleno Júnior desencarnar. Ele deu uma série de considerações muito interessantes. E, naquele dia, Paleno Júnior propôs uma experiência mediúnica com Rafael dentro da casa dele. E mais tarde, essa experiência vai ser traduzida em um dos livros de Paleno Júnior, o último livro, se não me engano, onde um dos últimos livros dele foi a experiência feita na casa de Rafael. O que eu quero aqui mencionar é que, conversando muito com o Rafael, ele passou um pouco do interesse de Paleno Júnior. Paleno Júnior, ele resgata a ideia do animismo. O animismo não é um termo que Kardec usou, Aksakov que usou, que era um pesquisador, mas Kardec considera o fenômeno anímico antes de Aksakov, falando sobre a capacidade do médium se comunicar, porque o médium é um espírito. Há o animismo prejudicial. O animismo prejudicial é o seguinte: eu chego na sessão mediúnica e só dou comunicação que é do meu inconsciente. Se eu fizer uma reunião mediúnica só disso, não é de espírito. Ou melhor, é de espírito encarnado. Se o médium está muito em conflito emocional, está com muitas preocupações, ele pode dar um transe que não é farsa, não é mistificação. Mistificação é de outra ordem, é desonestidade. Eu estou fingindo que está recebendo espírito. No caso do animismo, não é uma questão moral, um conflito, alguma coisa, uma fixação. O médium pode entrar em transe e desabafar, colocar coisas que são suas, por conta de fixações, de preocupações. Eu me lembro de uma primeira reunião mediúnica que eu participei, que os dirigentes, era marido e mulher, a médium e um dirigente. E eles brigavam que nem gato e cachorro. E às vezes no dia da sessão, na hora da sessão, ela entrava em transe e começava a dar conselho para ele. Do mentor. Por isso que a reunião deve ser privada. Porque na reunião privada e não ao público, as pessoas se conhecem. Então conhece a psicologia de cada um. Todos nós percebemos que se tratava dela. Mas ela não estava mal intencionada. Ela simplesmente estava autossugestionada. Por conta do conflito. Ela queria tanto que o benfeitor desse um sabão nele, que aí ela entrou no auto, porque o médium é muito sugestionável. Por isso o comércio da mediunidade é arriscado por isso. Porque se eu sou médium, recebo a mensagem mediúnica de alguém, a pessoa fica muito feliz e começa a me pagar, dá um cheque agora, dá um dinheiro amanhã. Na próxima vez que eu vi a pessoa e a pessoa começar a me pressionar pedindo uma mensagem mediúnica, eu vou ter condição de negar, de resistir. E como eu sou uma antena muito sensível, se a pessoa ficar pressionando e eu não sentir nada, eu posso entrar numa autossugestão. Essa é a ética mediúnica. Porque o médium não é uma máquina. Eu já contei isso aqui e vou contar essa metáfora. Pense no compositor da música e no cantor. O compositor escreve o texto. O cantor vai interpretar a música. Então tem músicas, por exemplo, deixa eu citar tem música de Chico Buarque, que a Elis Regina canta melhor que Chico Buarque. Agora tem músicas de Caetano que só fica bom em Caetano. Com Caetano cantando mesmo. Estou fazendo, claro, uma apreciação pessoal. Claro que gosto não se discute de cada um. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: o médium é um intérprete, é um intérprete da música. O espírito é o compositor. O médium pode até melhorar a mensagem. Eu acho que Chico fazia isso direto. Melhorar não é alterar o conteúdo. A essência tem que ser fiel ao que está sendo dito. Por exemplo, na semana passada, um espírito muito agressivo se comunicando na mediúnica, e em alguns momentos ele dizia, a médium transmitia a agressividade dele, mas em alguns momentos ele queria dizer uma coisa e a médium parava, e ele olhava para mim assim e disse, diga a ela para deixar eu falar. E depois a médium, na avaliação dele, ele queria dizer uns palavrões. Umas palavras bem agressivas. Às vezes o médium troca por uma outra palavra. Agora, se o médium é acostumado a falar palavrão no dia a dia, vai vir tudo na hora. Porque está no arquivo psíquico dele. Os espíritos utilizam os nossos materiais. Os elementos que a gente tem. Os padrões. Kardec chamava material cerebral. Ou seja, o intérprete vai pegar a música e vai dar o seu tom. A sua ginga, para falar de música, né? O seu molejo, a sua malemolência, vai colocar, vai imprimir. Desde que não altere o texto. Ou seja, não altere a música. Então, é mais ou menos essa a ideia. Quer ver uma outra coisa que Paleno Júnior resgata? O termo medianímico. Medianímico é a mistura de médio com anímico. Por quê? Porque ele vai dizer que se o médium sempre
coloca na mensagem o seu jeito, esse jeito é algo anímico. Olha que coisa. Então o animismo não é um fantasma. Se eu estou usando esse microfone, minha voz está sofrendo alteração pelo microfone. Se o microfone é de boa qualidade, se o microfone é de má qualidade, ele vai alterar minha voz, para o bem ou para o mal. Se eu estou tocando piano, a depender da qualidade do piano, aquilo vai sofrer uma interferência. Então, sempre passa pelo médium. Sempre tem uma tinta anímica, um conteúdo anímico. E é isso que o Paulino Júnior vai desenvolver. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o médium deve desenvolver os potenciais anímicos. Note, eu não estou falando para o médium ficar dando comunicação anímica em vez de espiritual. Eu estou dizendo que os potenciais anímicos aumentados ajudam no transe mediúnico. Não é médium anímico? Se eu me melhorar como pessoa, psiquicamente, eu ofereço o melhor material para os espíritos. Vou ilustrar uma coisa que muita gente se confunde. Clarividência é anímico. Emancipação da alma é anímico. Visão psíquica à distância é anímico. Por quê? Porque eu não preciso de espírito para vivenciar isso. Para emancipar, eu não preciso de espírito. É a minha alma que emancipa. Para eu ver algo à distância, é a alma do encarnado que vê. Psicometria, a capacidade de ler a história fluídica através da imagem fluídica de um objeto e saber a quem pertenceu, etc. É anímico. Viagem no tempo, às vezes, ao passado, com antecipação em relação ao futuro. São faculdades anímicas. Veja que coisa interessante. Mas que ajuda no mediunismo. Por quê? Sair do corpo não é anímico? É anímico. Mas quando eu saio do corpo e contato um outro espírito, e entrando em contato com esse espírito, eu recebo a informação, desperto no corpo e passo essa informação, já é médium. Porque eu já estou no meio. Eu já estou passando um recado. Então as saídas do corpo de Ivone Pereira era anímica, mas como ela travava contato com Bezerra de Menezes, com Charles, etc., e voltava o corpo e escrevia, já é mediúnico. Notaram a questão? Que essas coisas se misturam? Então, Paulino Júnior vai desenvolver isso, vai dizer que quanto mais a gente desenvolve, então, pega o médium, concentra, 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 concentra. A concentração, Gabriel Delany disse isso na obra dele, A Alma Imortal, a concentração agora é difícil. Para médium ou para quem não é médium. Uma palestra de 1 hora, a pessoa conseguiu absorver 20 minutos, dizem os especialistas, por causa da nossa falta de concentração. Concentração é um negócio complicado, quase todo mundo tem dificuldade de concentrar. Então, exercitar a concentração vai fazer com que o médium faça uma captação maior do seu campo. Vai ter um poder de penetração maior. Quem é médium sabe, você está conversando com alguém, aí você está conversando com a pessoa, aí você começa a querer penetrar psiquicamente no campo da pessoa. Você depois se arrepende, né? Quase sempre. A pessoa é bipolar, e você está conversando com ela, e você quer entrar muito psiquicamente nela. Né? Sentir alguma coisa. Daqui a pouco você fica tripolar. Certa vez eu saí de um evento na minha área de profissão, num hotel conhecido de Salvador. Passei pela frente de uma boate. E aí passei pela frente, aí uma menina me abordou, falando o que é que havia, etc. E aí eu parei, aí tive curiosidade e olhei para ela. Quando eu olhei para aquele olhar, me deu uma coisa, um mal-estar, que eu não consegui diluir só no dia seguinte. Porque me viu uma sensação de prostituição. E com todas as coisas envolvidas, ela não me disse nada. Talvez seja uma percepção minha, não necessariamente dela, talvez do ambiente. É difícil equalizar. Mas o médium deve ter cuidado. Né? Deve ter cuidado. Porque há muita coisa aí. Inclusive ele captar coisas que não são da pessoa, mas são de um desencarnado, que quer perturbar ele nesse momento. Então a concentração vai fazer ele ampliar mais. Toda vez que a gente se concentra, diz o Gabriel Delany, a tendência é o nosso perispírito se ampliar, porque o perispírito é plástico, diz Gabriel Delany. Quer ver uma outra coisa? Paulino Júnior vai dar um sentido diferente à evocação. Lembra da evocação que Kardec fala? Evocar os espíritos. A gente pensa em evocar os espíritos só assim. Pense no espírito tal, chame ele. Emmanuel em Um Consolador e Viana de Carvalho em Médios e Mediunidades já esclareceram que isso é um risco. Que eles não recomendam a prática da evocação, não é que não possa ser feita, mas porque a tarefa de Allan Kardec era especial,
Não é que não possa fazer, que ele tinha autoridade moral dos espíritos. Ademais, Allan Kardec, antes de evocar, chamava São Luís e perguntava a São Luís, dado ao caráter especial, se era possível evocar determinada pessoa. Palhano Júnior vai dar um sentido diferente. Vai dizer que a evocação pode ser feita, mas a prece é uma evocação. A concentração é uma evocação. Então, veja que ele... E se eu concentro em algo, eu direciono. Olha, ele tem um conceito que Carlos me pediu para falar, e já estamos aqui na parte final, já encerrando. Eu vou pedir só um pouco de tolerância para caminhar para a conclusão. Não vamos passar de meio-dia. Terminamos antes de meio-dia, eu prometo. Porque eu estou diante, o palestrante agora está diante da maior dificuldade do homem, que é a sobrevivência pelo estômago. Então, eu sei que é difícil. Mas, só para concluir, Palhano Júnior tem uma técnica chamada varredura medianímica. O que é isso? Ele compara a antena psíquica do médium a um radar. O radar não faz uma varredura para sintonizar com algo? É isso. Olha, isso não serve de maneira 100%, até serve em parte, mas não serve absolutamente para as reuniões mediúnicas que a gente faz de incorporação, de psicofonia, de socorro, desobsessão. Não é o caso, tá? É o caso aqui das reuniões experimentais, que às vezes canaliza para um objetivo de pesquisa. E ele fazia isso e procurava ver se confirmava. Que é o seguinte, o médium concentrar em algo, é anímico isso, concentrar para ver se há algo mediúnico que eclode. Então, por exemplo, alguém pede uma irradiação, uma vibração, pega o nome da pessoa, pega a demanda principal da pessoa, a característica da pessoa. Veja que é diferente de Chico Xavier. Chico Xavier não sabia nada da pessoa. Porque tem gente que pega até a senha do banco, o CPF, aí é fácil. Mas Chico não sabia de nada e nem tinha entrevistas antes com a pessoa. O máximo que pedia era o nome completo, porque os espíritos também para identificar. Ah, é Maria. Quantas Marias há no além? Os espíritos têm dificuldade de identificar quem é também. Dá um sistema lá de identificação. Então só pediu o nome completo, mais nada. Mas a mediunidade de Chico Xavier é excepcional. A capacidade de Chico Xavier, né, é algo raríssimo. Não é a maioria dos médiuns. Então o que é que Palhano Júnior fazia? A demanda principal, o nome da pessoa, né? Assim, as características, sexo masculino, feminino, etc. E pedia para o médium concentrar. Só que sabe o que ele fazia? Ele dizia isso para o médium concentrar, e outro médium não sabia que aquilo estava sendo pedido, em outro momento, pedia para outro médium, sem que o médium soubesse, para que não houvesse uma sugestão entre os médiuns. Às vezes ele passava a informação de um mesmo caso para todos os médiuns, mas os médiuns não sabiam que os outros sabiam. Para todos concentrarem. O que é interessante essa coisa de vários médiuns é porque não havia a questão do médium principal, né? Ele é o médium principal, ele que diz. Essa coisa horrível que deve acabar entre nós. Não existe médium principal, todos são médiuns, né? Mas há essa tendência do médium principal. Né? E aquele que não é principal, coitadinho, se sente desprezado. Então, não havia isso. Havia a ideia de todos concentrarem e depois a percepção de todos, que era colocado no papel, porque senão um médium falava o outro, eu também senti isso. Porque existe isso, não é uma contaminação. Então, para depois examinar, e depois ele ia confirmar com a pessoa. Ivone fazia isso. Ivone, a pessoa relatava, Ivone, eu estou com um parente em casa que está com problema, etc. Ela parava de frente da pessoa, fechava os olhos, concentrava, começava a tremer, que é o tremor clássico da dissociação vibratória do perispírito em relação ao corpo. Ia lá, detectava o problema, voltava, eu estive lá, e confirmava, olha a casa, tem um quadro muito bonito na sala. Ela confirmava que esteve lá. Que esteve lá em espírito. Então, Palhano Júnior fazia isso com um grupo de médios, reduzido. Olha, ele trabalhava com 5 só. Eu já conheci reunião mediúnica que tinha 300 médios. Que o doutrinador dizia assim, agora recebam aí! Todo mundo recebia de uma vez. Não precisa dizer que isso daí é circo, não é mediunidade. Então, ele resgata esse sentido. Ele resgata. E ele vai dizer o quê?
que os potenciais anímicos aumentando, aumenta a capacidade receptiva. André Luiz vai escrever no Mundo Maior, no capítulo que a gente mencionou, das qualidades receptivas do médium. Ele vai dizer que Cecília não tinha qualidade receptiva para receber toda a informação do mentor, por isso que o grupo duvidou dela. Sabe por quê? Porque como o mentor era um médico conhecido, o mentor podia escrever sobre medicina, mas Cecília não conseguia captar. Por quê? Porque não tinha cultura medicina, não tinha bagagem, inclusive de vidas passadas. Porque ele dizia assim, olha, ela não tem cultura de medicina agora, mas nem de vidas passadas. Porque Chico era muito de pouca cultura nessa vida, mas ele era um espírito muito de bagagem, que já passou pela intelectualidade, pela sabedoria em outras encarnações. Então ele guardava no inconsciente. Por isso que o médium deve estudar, deve melhorar, porque oferece mais. Ela não tinha qualidades receptivas de escrever sobre medicina, porque não filtrava. Qualidades receptivas é uma coisa que a gente precisa estudar mais. É um campo ainda não explorado, inclusive pelos estudiosos. André Luiz cita isso. Aí a gente vê a gradação. Chico alterava a caligrafia. Todo médium de psicografia altera a caligrafia? Não. A ponto de ser reconhecido em cartório, como aconteceu com Chico? Qualidade receptiva. Não quer dizer que aquele outro médium que recebe o mesmo espírito, que não altera a caligrafia, que a mensagem mediúnica não seja autêntica. É autêntica, às vezes. E a capacidade... Chico recebeu uma mensagem que dizia, às vezes, 30 nomes da família do sujeito. Avó, primo, namorado, namorada. Mas nem todo médium consegue isso. É capacidade receptiva de filtrar de uma maneira profunda as informações do espírito. O que Paleno Júnior estava recomendando é que os médios desenvolvessem a concentração, a meditação, o recolhimento, para ampliar esses potenciais anímicos, a fim de ter qualidades receptivas maiores. Né? Então, e naturalmente, colaborar mais para a obra da tarefa mediúnica. Isso que ele chamava varredura medianímica. Vários médiuns concentrados em algo, e depois ele ia lá e confirmava com a pessoa cujo nome estava na vibração, perguntava as coisas que os médiuns diziam receber. Na pesquisa de Paleno Júnior, 90% das informações batiam. Agora, algumas não batiam. O médium não recebeu bem, confundiam coisas que são suas, houve uma distorção no filtro mediúnico, o médium se autossugestionou. Olha, gente, nenhum médium está livre disso. Quem leu a obra O Consolador, eu não sei se nas edições atuais ainda tem, mas nas edições antigas, O Consolador tem uma resposta que Emmanuel dá, que é uma resposta estranha, que a FEB chama Chico Xavier, pede para Chico Xavier solicitar que Emmanuel comparecesse e pergunta qual era o sentido daquilo. E Emmanuel disse, meu irmão, ele fala isso, se não me engano, Manuel Quintão, que era o presidente da FEB na época. Meu amigo, Deus o abençoe nas lutas do dia a dia. Peço desculpas pelo inconveniente, mas queria dizer que houve uma perturbação de filtragem mediúnica. Ou seja, Chico Xavier, que não era qualquer um, não conseguiu filtrar direito aquilo que Emmanuel quis passar. Problema de filtragem mediúnico. Se Chico vivia isso, por isso eu peço que acrescente esse parágrafo. Aí escreveu o parágrafo. Tem uma nota da FEB. Aí diz, sobre a sua segunda pergunta, a teoria das almas gêmeas, que Emmanuel aborda em O Consolador e que parece incompatível com a obra de Kardec, eu quero dizer, com toda a minha humildade, que conserve o texto como está, porque por almas gêmeas, eu não queria dizer metades eternas. O espírito ser uma metade buscando a outra, porque o espírito já é um indivíduo, não tem uma metade. Ele já é um indivíduo integral. Mas eu queria dizer que o problema é mais complexo aqui no além. E que existem afinidades profundas entre determinadas almas. E queria dizer isso também para alertar os tempos que a gente está vivendo. Sabe o que era os tempos da década de 60? Coitado de Emmanuel. Não sabe os tempos que a gente está vivendo hoje. Aliás, sabe que está encarnado. Os tempos que a gente está vivendo hoje, nas separações por qualquer problema, nos divórcios diante de qualquer dificuldade, e é por isso que eu escrevi também, atento a isso. Peço desculpas pelo inconveniente, e pela FEB manter o texto original, ter que colocar uma nota e uma nota de rodapé.
mas pediria para conservar o texto sobre almas gêmeas e consertar o outro texto. Então, meus amigos, a mediunidade é desafiante por isso. Um desafio intenso. A varredura medianímica pode servir para o médium das reuniões nossas, no sentido de aumentar o potencial da concentração. Da concentração. Parar com essa praga do animismo. O animismo é prejudicial quando, e já estamos encerrando, quando o médium, ele... Toda semana ele chega na reunião mediúnica, ele chora. Eu tinha um amigo nosso de mediúnica que ele tem uma história pessoal de abandono pela figura da mãe, pela figura materna. No início da mediunidade dele era mais anímico, porque todo espírito que se comunicava com ele chorava com a falta da mãe, que é terrível viver a solidão e a ausência da mãe. Era o inconsciente dele. Porque o mediúnica que o espírito vem e fala a mesma coisa toda semana, não. Eu recebo um espírito que morreu num acidente de carro. Daqui a pouco eu recebo um espírito sexólatra, viciado nos excessos. Daqui a pouco eu recebo um espírito que desencarnou assassinado e que está com raiva, que está com ódio. Há uma variação, uma mudança o tempo todo na mediúnica, do tipo de espírito que se comunica. Há uma dinâmica e uma imprevisibilidade. Mas cuidado com esse excesso do animismo. Esse animismo é prejudicial. De querer uniformizar os médiuns. Nós temos um médium em sessão mediúnica, na nossa sessão, que é sonambúlico, que é raro. Ele perde a consciência. A gente grava para ele ouvir também. Como ele tem um temperamento assim de falar mais alto, né? Ele é cantor profissional, ele é do meio artístico. Ele tem um temperamento mais assim, fala mais alto, fala mais forte, né? É mais exaltado. Os espíritos mais exaltados que se comunicam com ele também falam mais assim. Porque eu não vou mudar o temperamento do médium. Agora, ao longo dos anos, a gente foi educando para os excessos. Para que o espírito não chegue através dele e queira me dar um tapa na cara. Queira partir para briga. Acontecer como aconteceu com o Hermínio, né? Um dirigente da sessão se irritou tanto com o espírito. Materializa aí que a gente vai resolver isso agora. Haroldo Dutra Dias disse que conheceu um colega seu, juiz também, de direito, que se chateou tanto que deu voz de prisão ao espírito. Então, não pode chegar a esse desequilíbrio. A gente foi educando o médium para ele poder conter a entidade, para deixar eu falar, porque há espírito que não quer deixar o doutrinador falar. Para ele parar, porque ele pode reter. Ele diz, Flávio, eu não lembro nada, mas ele aceita meus comandos, é como se fosse hipnose. Ele diz, fulano, segure ele um pouco aí, que eu estou tentando falar, ele não me deixa. E ele atende. Ou então, baixa um pouco o tom de voz, diminua um pouco, você está gritando. Estou falando para a entidade, mas estou falando também para o médium. O médium vai controlando. Mas eu tenho que deixar ele exprimir as manifestações do jeito dele. Do jeito dele. Não tive tempo, mas só para concluir. Veja que essa entidade se comunicou por outro médium e veio agressiva, mas um tom de voz mais baixo. Mais baixo. Mas por ele era mais exaltado. Se é permitido e se é viável a doutrinação, sem atrapalhar o conjunto, a gente faz. Se está demais, a gente controla e diminui. Mas eu não vou querer que um espírito obsessor que morreu assassinato chegue e dizer, eu estou com muito ódio, muita raiva. Aí eu vou ficar até calmo com ele. Não. Não. Então, um trecho de 30 segundos desse contato. Uma coisa pra ganhar. Qual a garantia que você me dá que você também não tem interesse? O que eu tenho pra ganhar aqui com você? Não sei. Eu cortei no meio porque o diálogo começa com ele resmungando e ele nem querendo falar. O médium dava o comando pra ele, fale, porque você estava gastando minha energia e é o momento, porque tem outros para se comunicar. E aí ele entra numa espécie de tentativa de desarticular o grupo. O médium, como tem esse temperamento, fala assim. Você está aqui, você está aqui preso, você está aqui preso, você está aqui totalmente vulnerável, preso, à disposição inclusive nossa. Se eu quisesse fazer alguma coisa com você, já não teria feito? Você está aqui, sem querer vir, trazido contra a vontade. Parênteses, ele se irritou muito com isso. Normalmente o espírito se irrita muito com isso. Porque ele diz, não, eu vim para acabar com vocês aqui, eu vim porque quis. Eu disse, experimente sair do médium agora. Você está aqui porque você foi trazido.
os benfeitores espirituais trouxeram você contra a sua vontade, que você não queria estar aqui. Mas como o bem não violenta você, eles não vão lhe prender aqui. Eles trouxeram você porque te amam tanto que, a contragosto do seu ego, da sua vontade, querem o seu despertar, porque sabem que você já está no momento de despertar. Mas depende também de você. Se você continuar recalcitrando e rebelde, você vai sair, eles não vão lhe violentar, lhe constranger. Porque eles querem por amor que você desperte. Porque a obra de Deus, meu amigo, não é por violência, é por amor. A gente vai falando assim com ele. Mas você está aqui contra a sua vontade. Sabe por quê? Isso demonstra que o poder que você diz que tem, não tem todo. Não tem assim, não. Você diz que ameaça, que vai matar, que vai fazer, que vai acabar. Aí, está preso. Se os bons espíritos quiserem, limitam a sua liberdade. Então, aí ele se irritou muito. Arrancar porque eu não quero nada. Eu não quero arrancar nada. Eu não quero que você me diga nada em específico. Estou preso nessa coisa. Eu vou lhe confessar uma coisa. Eu nem sei onde... Estou preso nessa coisa. Essa coisa é um médium, né? De onde foi que você veio? Foram eles que trouxeram você pra cá. E você acha que esse lugar que você estava é o pior? Tem piores. Não é um lugar tanto amedrontador assim, não. É um lugar apenas de densidade. Ele está dizendo da região de onde ele veio, né? Da região onde ele estava. Uma região infeliz, dedicada à obsessão. E ele está falando para mim, meio que de maneira assustadora, dizendo, você não sabe, quando você for para lá, eu quero ir para lá nada, mas ele queria que me levar para lá, né? Porque ali só há ignorância. Só há ignorância. Você já bebeu energia de alguém que acabou de sair daqui? Não me lembro. Dessa desgraça. Você sabe que eu tô no corpo, não sabe? Sei. Então você sabe que eu não me lembro, mas eu quero muito que você também morra. Mas eu tenho certeza, eu tenho que certeza você que já passei por essas Eu experiências. quero essa energia pra mim! Não, você não quer. Sabe por quê? As últimas vezes que você tentou sugar essa energia, você já não satisfez. Já não saciou sua sede. Eu preciso voltar. Amigo, Eu tenho direito. amigo, Eu tenho direito de não estar aqui. me ouça que Eu não quero estar aqui nesse lugar. Eu sei que você não quer. E por incrível que pareça, a gente vai respeitar. Não vai violentar você. Embora lá onde você aprendeu a viver, haja muita violência. Aqui a gente não vai violentar você. A gente teria recurso de manter você aqui preso. Mas a gente não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque a obra é divina de mudança espontânea, não de violência. A gente não quer constranger você. Em nada. Em nada. Não existe. Existe. No fundo você quer uma outra vida. No fundo você quer uma vida diferente. Olha como você está. Olhe pra você. Essas palavras. Olhe pra você. O que está acontecendo com você aqui? Com mais ódio. Não tem importância. Você está me deixando com mais ódio! Você acha que eu tenho medo do seu ódio? Você acha que eu tenho medo? Eu respeito muito você. Mas a raiva e o seu ódio vai fazer mal só a você, amigo. Bom, tá bom, né? Pra quem fica com medo... Esse tipo de discurso amedrontador é muito comum em mediúnica. Quem participa de mediúnica sabe. Eles ameaçam, eles dizem que vão fazer, vão acontecer. Isso é muito comum. Quem participa de mediúnica não é novidade nenhuma, não é nada de especial. Ele ainda voltou umas 3 sessões mediúnicas, porque esse foi o primeiro contato com ele, né? Ele recalcitrou, mas toda vez que voltava, eu quero sair, eu estou ficando fraco, porque a atmosfera da mediúnica vai deixando ele mal. Por quê? Porque a vibração, como é diferente, vai deixando ele fraco. Daí, quando o médium começa a passar mal... Fui pro centro e comecei a passar mal? É por conta da vibração ser diferente mesmo. E das entidades, às vezes, que envolvem, que às vezes acompanham o médium, se sentem mal. Porque é um choque de vibração. Se o espírito está muito pesado, ele entra num ambiente onde a atmosfera é suave, ele se sente mal. Ele relatou numa outra sessão, dizendo, eu estou sentindo falta de respiração. Como se subisse uma montanha e sentisse, né, dificuldade de oxigênio, de respirar. Dependendo da altitude, né? Então, ele foi cedendo aos poucos. A princípio, você vê que ele não fala nada dele, ele só fica ameaçando. Depois ele começa a falar dele, né? Da questão pessoal dele, do que levou ele a estar naquela condição. Porque tem a ver com a história anterior, né? Inclusive, quando ele estava encarnado. Então, o que eu quero dizer é que o trabalho mediúnico é fascinante. Fascinante. É um trabalho que nos enriquece muito. Mas não esquecer que é um trabalho que nos convida à melhoria interior. A sermos melhores, a sermos médiuns do bem.
que é mais importante do que médio de espírito, médio do bem. Ser instrumentos do progresso, instrumentos do amor, instrumentos da bondade. Nunca esquecer isso. Como eu disse para uma amiga nossa, a gente estava numa reunião mediúnica e uma entidade muito conhecida, que eu tenho até o pudor de não declinar o nome dela, se manifestou e deu uma mensagem. E essa nossa colega ficou, meu Deus, o espírito Y se manifestou. Eu disse, ó, o problema não é o espírito Y se manifestar. Porque por misericórdia eles descem até nós. Mas a tarefa na mediunidade não é apenas os céus descer sobre a terra, como diz Emmanuel em uma das suas mensagens. Mas é promover que a terra suba até os céus. Estar na mesma sintonia e nível dessa entidade que é difícil. Elas descerem até a nossa é fácil. Por misericórdia eles vêm. Mas a gente entrar em contato com eles, estar no mesmo nível de vibração, de conexão, é outra coisa. Entrar na mesma faixa deles é outra coisa. Exige mudança interior. Por que Chico era um extraordinário médium? Porque ele era dócil como pessoa. Ele era doce, abnegado e bondoso como pessoa. Para ser passivo na mediunidade, ele tinha que ter um temperamento também na psicologia dele. Porque se o médium é muito autoritário, ele é muito impositivo, só ele que sabe, só ele é o dono da verdade, ele é cheio de ideias, ele já não é mais passivo, ele já é ativo. E ele interfere muito no transe. Porque essa é a influência moral do médium de que fala Allan Kardec na sua obra Capital. Gostaríamos, portanto, de agradecer a oportunidade, pedir desculpas por quaisquer equívocos, que deve ter havido muitos, dizer que sou honrado e grato por estar numa experiência dessa. Agradeço a Neuza em nome de todo o Grupo Espírita Paz e Caridade. Dizer que sempre é uma satisfação e uma alegria estar aqui convivendo nessa casa e sendo beneficiado com essa atmosfera, com esse todo coletivo dessa instituição santa. E dizer que até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, viu?